plateia que está aqui no Centro Universitário IESB Oeste, curso de Direito. Hoje estamos dando prosseguimento às atividades, palestras e reflexões da Semana Jurídica. Temos, então, uma palestrante especial com um tema palpitante, um tema que está, então, pautado em todas as agendas educacionais, tecnológicas do mundo. Trata-se, então, de falarmos, de refletirmos sobre o metaverso e suas implicações jurídicas. Peço desculpas, abro parênteses para pedir desculpas pela nossa máscara, não é, professora Mirella, porque estamos aqui em um momento de contaminação muito grande. Bom, presto minha saudação à nossa diretora, professora Mirella Berendt, a nossa saudação à nossa palestrante, professora Carolina, ao professor Igor Marcelo, que aqui está, e toda a nossa equipe da coordenação, Alberto e Juliano. Peço, então, mais um tempinho para que eu possa fazer uma leitura breve do currículo, então, da palestrante de hoje. É a professora Carolina Henrique Mota Balduino, é membro da Comissão de Direito Digital, Tecnologias Disruptivas e Startups e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Ordem dos Advogados do Brasil, é mestre em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Um outro dado peculiar da nossa palestrante é que ela tem 12 cursos de pós-graduação lato sensu. Depois a doutora Carolina, a professora Caroline, pode falar, então, sobre essa questão. Interessante, né, professora? Bom, o tema, então, é falarmos do metaverso e as suas implicações jurídicas. É um tema que a mim me capturou bastante, nós já estamos fazendo imersões reflexivas sobre esse tema, compreender, então, esse conceito deste ambiente virtual online, em que as pessoas podem, então, realizar as suas interações em diversas dimensões. Passo, então, a palavra para a nossa palestrante, professora doutora Caroline Mota Balduino, para que possa nos brindar, então, com estes conhecimentos. Um prazer estar aqui nesse momento, mais uma vez, professora, para poder aprender, então, com essas reflexões, com seus estudos e com essa pesquisa. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, professora Ani, todos que estão presentes aqui e a todos que também estão assistindo online. Hoje eu vou falar um pouco do metaverso e as suas implicações jurídicas. Na verdade, o metaverso ele não entra só no ambiente jurídico, ele vai ser uma mudança em todos os ambientes, seja no turismo, na educação, em todos os ambientes e vai mexer com todas as relações sociais que a gente está habituado a fazer, desde comprar uma roupa no shopping, a passear no próprio shopping, a estudar, a ir para um show. Então, já está aparecendo? Então, vamos para o próximo aqui? Ele vai mudar lá, eu te acompanho daqui. Certo. Então, não mudou lá, não. Peraí, só um instantinho. Eu vou buscar uma água e vou buscar um café. Como eu dizia, então, a gente vai ver os conceitos do metaverso, para que entender agora que a gente está bem no começo do processo, que é a Web 3.0, vamos abordar também a questão das mudanças das revoluções industriais, que hoje estamos na 4ª Revolução Industrial, e essa revolução implica toda uma revolução tecnológica, alterando a nossa forma de viver, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de relacionar, ou seja, todas as nossas relações sociais. Você pode passar aqui, que ele acompanha de lá. E ali? Pois então, ele acompanha de lá. Ah, certo.
Na segunda metade do século XVIII, a gente teve a primeira Revolução Industrial, devido à mecanização dos processos através... Eu perdi o slide. Esse slide aqui. Ah, sim. Eu não consigo ler esses slides. Então, assim, a gente hoje está na quarta revolução. Na primeira revolução, como eu disse, aconteceu na segunda metade do século XVIII, até chegar à quarta revolução, que é a que estamos hoje, né? É importante entender esses processos para saber que tudo tem um marco, desde a mecanização, através da energia a vapor, até a combinação das esferas físicas, digital e biológica que aqui estamos hoje, né? Então, a internet web, a internet, ela teve avanços e a gente hoje encontra-se na web 3.0. A web 1.0, que ela deu início em 1991 e findou em 2005, era considerada o início da internet, na qual os sites eles eram parados, não tinham conexão, não tinha interação com o usuário, a mensagem era colocada ali, e essa ruptura aconteceu a partir de 2005 até 2020, chamada internet do milênio. Essa época é considerada a web 2.0. Por que houve essa mudança? Porque o usuário ele começou a interagir com o conteúdo. Surgiram os blogs, foi o surgimento do YouTube, o surgimento do LinkedIn, do Instagram. Então, houve uma mudança de paradigma, na qual muitas locadoras foram fechadas e a gente começa a assistir vídeo através do Netflix. O digital, ele entrou também com a questão das fotos, porque hoje é muito raro alguém revelar uma foto, mas porque a gente tem o Instagram, tem o Facebook, o YouTube também, ele surgiu nessa época, e o Spotify. Na Web 3.0, ela se iniciou ano passado, em 2021, chamada Internet do Futuro, bem no período da pandemia. É chamada também de a web inteligente. A gente está passando de uma World Wide Web, que é uma rede mundial, para um World Wide Database, que é uma base de dados mundial. Foi nesse período, um pouco antes, um ano antes, que a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, ela começou a repercutir mais ainda, e ela entrou em vigor, e por conta que cada vez mais a gente deixa dados na rede, e é preciso ter uma lei, uma norma para regulamentar esses dados. Então, a gente passa de um mar de documento para um mar de dados. Os conteúdos, eles estão organizados de uma forma semântica, muito mais personalizados para cada pessoa. E por isso que a gente tem que ter agora dar uma importância para a proteção de dados, porque cada vez mais a gente deixa dados, pedem nossos dados, e cada vez mais a gente utiliza a internet. Com a chegada do 5G, ele possibilita uma maior interação por causa das novas tecnologias, né? Cada vez mais a gente usa a realidade virtual e aumentada, que eu vou explicar lá na frente. As cidades estão se tornando inteligentes, então busca-se mais dados. As coisas já buscam dados, como a máquina de lavar roupa, que tem inteligência artificial, a própria geladeira, os brinquedos têm inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente precisa deixar dados na internet e ter uma internet mais robusta. Então, por que utilizar o 5G? Porque cada vez mais a internet faz parte da nossa vida e a gente está cada vez mais conectado com ela. Tudo isso somado possibilita o metaverso que a gente fala hoje. O metaverso é um lugar que a gente vai passar muito tempo vivendo e trabalhando. Fazendo uma analogia hoje, o metaverso hoje
é o celular tijolão de 20 anos atrás. Por quê? Há 20 anos atrás, a gente não sabia exatamente as possibilidades que os celulares estariam trazendo para nós. Hoje a gente paga uma conta no banco, a gente assiste um vídeo, a gente faz uma infinidade de coisas por meio do celular. E no começo, o celular ele servia para ligar e desligar e para a gente mandar uma mensagem de texto. A gente não tinha uma ideia. Então, hoje, o metaverso é como se fosse o celular tijolão de 20 anos atrás. A gente não tem uma ideia de como vai ser as possibilidades que ele vai trazer, mas ele já está caminhando, a gente já consegue inferir algumas coisas e algumas mudanças já estão acontecendo. A tecnologia ela já está presente nas nossas vidas e a pandemia acelerou ainda mais. A gente está tendo agora uma palestra pela internet e o período da pandemia, que começou em março de 2020, a gente percebeu que as escolas ficaram fechadas, as plataformas digitais estavam a todo vapor, então isso possibilitou com que o metaverso ainda ele ficasse mais presente e aumentou a velocidade dele nas nossas vidas. O treinamento para o metaverso foram as redes sociais, na qual todas as pessoas que estão lá querem ficar mais bonitas, mostrarem ricas, são felizes, independentemente da realidade que elas se encontram. É muito difícil alguém postar uma foto que está triste, que está em depressão, é sempre o melhor. E também por conta dos filtros, que, por exemplo, o Instagram possibilita. Então, elas foram um treinamento para esse metaverso. Só que as redes sociais, elas são assíncronas. Elas não permitem uma interação social de forma imediata. Eu digito um texto, esse texto ele vai ser respondido, mas não imediatamente, como será no metaverso. No metaverso, existe uma conexão entre o mundo real e o mundo virtual, ou seja, a minha interação ela é imediata, ela é síncrona. No metaverso, a pessoa pode ser o que ela quer ser, o que ela sonha ser. E a busca da sociedade é pela inclusão social e pelo respeito às minorias. O metaverso ele pode ser um ambiente mais adequado a todas essas aspirações. A gente vai ver lá na frente que, por exemplo, uma pessoa que não pode andar, no metaverso ela vai poder se forma de inclusão. Não se trata de um outro mundo, apenas de um mesmo mundo, maior, mais justo e inclusivo. E a pandemia trouxe sensações e inseguranças que antecipam tendências do metaverso, como a necessidade do distanciamento social e o uso demasiado da internet e do Zoom. Mas, afinal, de tanto a gente falar em metaverso, o que é o metaverso? O metaverso, ele foi falado pela primeira vez em 1992, numa obra de ficção científica chamada Snow Crash, ou Nevasca, tradução da obra. E nessa obra, o entregador de pizza no mundo real, ele se transforma em um príncipe guerreiro no metaverso. É um romance na qual a pessoa quer viver uma outra vida diferente da vida que ela tem na realidade. E nesse romance havia essa possibilidade. Essa história, ela gira numa possibilidade que as pessoas têm de fugir para um universo paralelo. Por isso que a gente fala que as redes sociais foram um treinamento para o metaverso. E essa foto que eu trouxe para vocês é considerado o pai do metaverso, que é o autor da obra. Só que outras obras de cinema, outras obras cinematográficas também trazem um pouco do que seria o metaverso, como Black Mirror, O Jogador Número 1, Free Guy e a quadrilogia Matrix. E o Second Life, professora, foi um precursor também? Foi. O Second Life ele surgiu em 2004, só que na época os avatares não tinham tanta semelhança quanto
os avatares de hoje. E agora a gente tem um novo Second Life, que são os embriões do metaverso. São vários metaversos surgindo, são vários ambientes virtuais, na qual a pessoa ela entra dentro do universo virtual por meio de um avatar, ou seja, eu entro dentro de um universo virtual por meio do meu avatar. Esse avatar, a princípio, pode ser uma mulher, como eu sou hoje, eu posso colocar um avatar masculino, ou até um avatar de um animal, ou uma banana, se a pessoa quiser. Eu acredito que no futuro próximo, diante do direito à imagem, os avatares eles vão ter características bem parecidas com a nossa, por conta da questão do direito à imagem. Mas hoje existem vários metaversos que ainda não existe a interoperabilidade entre esses mundos. São vários mundos que estão surgindo para as pessoas elas entrarem com a representação pictórica, que seria um avatar, e lá elas conseguem comprar roupas, conseguem ir para shows. A gente vai ver mais na frente as possibilidades e a mudança que está surgindo com esse novo mundo que a Web 3.0 traz. Então, onde fica esse metaverso? Trata-se de um novo mundo, como eu disse para vocês, sem endereço fixo, mas amplo o suficiente para hospedar todos os lugares que um ser humano for capaz de imaginar. Desde uma cidade, que já tem cidades reproduzindo, tendo a reprodução dessas cidades virtualmente, é uma réplica da vida real, como uma cidade que eu possa construir diante da minha imaginação. Ou seja, lá no metaverso a criatividade está imersa, existem cidades, no futuro eu acredito que já tem algumas, né? Todas vão para o metaverso. E Professora, a comarca de Colíder, Mato Grosso do Sul, juiz de direito, lá deu essa pontapé inicial, a vara do ar já está no metaverso, está dentro do discurso da professora? Sim, lá no final da palestra eu vou mostrar até um vídeo, porque a juíza do trabalho do Mato Grosso já colocou toda a parte jurídica dentro do metaverso, mas agora só estão sendo transmitidas palestras, mas no futuro próximo serão audiências, vão ser proferidas sentenças. Então, a tendência é que tudo vá para o metaverso. As grandes empresas já estão, como no começo da internet. Por quê? No começo da internet, as grandes empresas tinham um site, era muito caro manter um web design. E, com o tempo, entraram as médias e hoje todo mundo tem um site. Então, hoje a gente vai ver que as grandes já estão lá, a tendência é que as médias entrem depois e depois as pequenas. O direito tá, o turismo vai entrar, já está dentro do metaverso, o Brasil já está nesse caminho. Então, o conceito metaverso significa replicar sua vida, seus interesses, rotinas e relações no universo digital. No metaverso, você vai construir sua casa, passear no shopping, frequentar bares, assistir shows com os amigos. Tudo que a gente faz no mundo físico, a gente vai fazer no mundo virtual, por meio de um avatar, usando um óculos de realidade virtual, ou na tela do celular ou computador. Hoje, o óculos de realidade virtual mais em conta no mercado, o mais famoso que dizem é o Quest 2, que é o óculos que o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, agora a Meta, a partir de 2021 ele mudou o nome do Facebook para Meta, está custando mais ou menos esse óculos em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500, então ainda o valor é alto. E esse óculos, ele já tem... Professor, mas para quem paga no iPhone 13, quanto custa um iPhone 13, moçada? Para quem paga 10 mil no iPhone 13, está até acessível. Mas para a maioria da população que ainda... A gente percebeu que na pandemia, muitas pessoas têm acesso à internet por meio do celular. Várias pessoas não têm acesso a um computador, então diga o óculos. O óculos, eles estão projetando para óculos igual o meu. Esse óculos já tem comandos aqui ao lado, na qual
aí são artigos dizendo que o celular vai morrer em 2030, por volta de 2030, que tudo vai para o óculos. Vai ser um óculos mais ou menos assim, na qual a pessoa vai fazer o comando por aqui e vão vir Professora, sei não, pelo que a senhora está falando aí, que a gente tem percebido que esse avanço tecnológico por conta da pandemia, esse negócio vai antes. E a sua opinião? Esses são os artigos que a senhora está vendo. E a sua opinião, professora? Não vai antes, não? A minha opinião é até de 3 a 5 anos. Porque muita coisa vai mudar. O direito totalmente, a gente vai ver lá na frente as implicações jurídicas, porque é um novo mundo. Se as grandes já estão, já teve desfile de moda, a gente vai olhar passo a passo. E como, né, o professor disse, já tem o jurídico já está no metaverso. Então, assim, tudo está caminhando para que tudo mesmo vá para o metaverso. O Tinder já está no metaverso. A gente vai perceber que está... Pode falar. Mas a gente vai perceber que já teve estupro virtual no metaverso. Então, assim, crimes cibernéticos estão surgindo. Então, como é um mundo novo e o direito é dinâmico, primeiro acontece, as mudanças ocorrem para poder a lei regular. Então, como teve o casamento de pessoas do mesmo sexo e veio o Supremo, né? Então, assim, tudo vai sendo regulado porque as coisas vão acontecendo. A gente vai perceber lá na frente as mudanças que já estão acontecendo dentro do ambiente jurídico. E tem uma ideia, por exemplo, como eu citei, hoje eu posso entrar dentro do Fortnite, que é um jogo, como uma imagem de um homem. Eu não sou um homem, mas no futuro eu vou ter que, eu acredito, e aí é um achismo, que por conta do direito à imagem, porque os avatares cada vez mais eles vão tendo a semelhança da própria pessoa, a gente vai ter um direito à imagem daquele avatar. Então eu não vou poder entrar com a imagem de uma pessoa que já morreu, uma pessoa famosa. O jogador número 1. Sim. O filme. É totalmente o jogador número 1. Então, senhoras e senhores, já fica a dica para todos vocês. Assistam o filme O Jogador número 1, que vai fazer parte da nossa vida daqui a pouco. Ele é um filme longo, mas ele explica bem o que acontece, o que vai acontecer e algumas coisas que já estão ocorrendo. Então, o resultado emocional disso é a incapacidade de distinguir o que é real e o que é ficção. Tem uma pergunta aqui, peraí. Tem uma pergunta? É. Doutor Bruno Campelo, pode fazer a pergunta, por favor. Então, o que veria no caso? Veria no caso as normas da comunidade, digamos, por exemplo, quando tem o VRChat, que é o metaverso no caso, mas tem várias outras coisas que tem no VRChat que teoricamente não é muito bem aplicado no direito, mas tem as normas da comunidade. A norma da comunidade é um tipo de uma extensão de direito, então? Eu vou pedir para você repetir a pergunta, porque estava baixo o som. Você pode repetir, por favor? Claro. As normas da comunidade, de um exemplo, de algum jogo, são partes também de algum direito? Uma extensão do direito, no caso? Hoje os jogos, né, como o Roblox e o Fortnite, eles são considerados os metaversos, que são diferentes mundos que estão surgindo, que já existem, né, e as empresas estão dentro desses jogos que não são só para a pessoa jogar, mas para dançar, para interagir. Mas precisa necessariamente estar na internet? Porque, por exemplo, vai lançar o VR 2, que é da PlayStation. Tem o Horizon. Aí o Horizon ali fica da Eloy. Toda aquela questão cibernética e tudo mais. Mas ainda assim é um metaverso, mesmo não sendo online? Sim, o conceito de metaverso ainda está sendo construído. O que a gente pode conceituar como metaverso hoje? O metaverso é um local virtual na qual eu consigo, por meio de uma representação pictórica, um avatar, ter como é que eu vou dizer? Conseguir trafegar ou alguma relação social ali dentro, seja conversar com alguém,
é uma representação do que eu faço hoje na realidade. Então, se por meio, mesmo sem a internet, eu conseguir ter essa interação, e eu poder, por exemplo, comprar uma roupa para o meu avatar, ou para mim, e chegar na minha casa, é considerado um metaverso. Só que esse conceito ainda vai mudar, porque, como eu disse, a gente está no início de tudo. Tem até um professor meu que diz, é o começo do início do princípio. Muita coisa vai ser mudada, porque são vários mundos surgindo. A gente vai ver lá na frente que terrenos virtuais estão... Obrigada, professora. Estão sendo vendidos dentro do metaverso. Então, É mesmo, professora? A gente vai ver lá na frente. Vocês escutaram isso, pessoal? Então, muitas coisas estão... Eu vou pedir para a senhora repetir, professora. Olha aqui para a moçada aqui, repete, porque isso aí tem implicância diretamente na advocacia prática. Então, a gente vai ver que na plataforma da Decentraland, da Upland, já tem terrenos virtuais sendo vendidos. Então, as mudanças parecem lentas para nós, mas elas estão sendo muito rápidas, porque, como eu disse lá atrás, obrigada, já tem cidades dentro do metaverso, tem réplicas de cidades já dentro... Professora Carolina, eu tenho uma pergunta para fazer para todos os presentes e os virtuais. Como é que eu vou entrar com a ação de reintegração de posses no metaverso, então? Pois é, isso vai ser possível. Como a juíza, que eu vou mostrar um vídeo que foi exibido no Jornal Nacional ano passado, ela já está com o avatar dela, já tem toda a estrutura do fórum, na qual eu disse, né, tem algumas palestras sendo ministradas pelo metaverso, e no futuro a gente não vai ser proferido sentenças, tudo que acontece dentro de um fórum físico provavelmente vai acontecer no virtual. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pessoal, podem interagir com a palestrante. A única coisa que eu peço... Não, apenas falando que... perguntando pela pergunta inicial da questão das normas da comunidade mesmo. Que seria, então, um direito. Por exemplo, no caso, o professor falou da reintegração da posse. Digamos, tem um comércio, eu vendo tal posse no Minecraft, no servidor online. Aí ele não pagou. Eu teria que falar com o moderador, para depois ele restituir de novo. Então, nesse caso, a questão dos moderadores seriam tipo como se fosse um juiz, ou não? O moderador? Sim, você deu o exemplo do Fortnite, deu o exemplo de Minecraft. Aí eu estou apenas falando, quando tem um servidor, tem os moderadores que ajudam a gerir a comunidade. Nesse caso, então, os moderadores seriam uma forma de ajudar no direito? Porque o moderador já tem, teoricamente, uma questão de... pode fazer uma sanção com o jogador, e entre outras coisas. Exatamente. A gente vai ver lá na frente que um avatar feminino, ele entrou na plataforma, e aí é lá no final que eu ia falar, mas eu já adiantando um pouco, para dar um exemplo, né? Esse avatar feminino foi apalpado por 4 avatares masculinos, e na plataforma Horizon, que é do Meta. Então, a própria plataforma, ela configurou para ter um distanciamento de um avatar para outro, para evitar esses possíveis comportamentos. Então, o próprio Minecraft, como você está falando, ele pode, sim, ajudar, como se fosse um juiz, né, para que não ocorra implicações desse tipo. E aí, continuando, vou falar de alguns conceitos que a gente vai ouvir muito. Um é realidade aumentada, que já é utilizado desde 2016, por exemplo, no Pokémon GO. Muita gente jogou o Pokémon GO, ia para o parque da cidade caçar Pokémons. Isso é um exemplo de realidade aumentada. Além de, o que seria a realidade aumentada? É a sobreposição de desenhos animados, de figuras e imagens criadas por computadores, seja em 2D ou 3D, na realidade que observamos. Outra imagem que eu trago para vocês é de realidade aumentada, através de aplicativos de celulares, na qual eu sobreponho a tela do celular na frente de um livro, por exemplo, como está nessa foto, e eu tenho a sensação que a foto está saindo da tela.
E na prática, o uso de realidade aumentada já é presente nas transmissões de jogos esportivos, traçando linhas nos campos para analisar jogadas. Sistemas de navegação avançada utilizam realidade aumentada para sobrepor rotas digitais. O varejo, ele utiliza a realidade aumentada por meio de aplicativos para que as pessoas tenham uma ideia de como é que vão ficar à disposição daqueles móveis na casa antes de comprar. E as linhas de montagem de veículos também utilizam a realidade aumentada para destacar e sobrepor componentes, com o intuito de reduzir falhas humanas, aumentando a produção. E a realidade virtual, que também é muito falada hoje em dia, é a criação de um mundo virtual digital em 3D. E isso é facilitado por meio do uso de dos óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, como eu disse para os senhores, né, que hoje o mais popular está sendo o Quest 2, mas ele é um capacete, ele ainda é um pouco pesado. Pessoas que utilizam... É um protótipo. Não, ele já existe, ele é grossão, assim, ele fica como se fosse um capacete, só que ele é um pouco pesado, ele é desconfortável. As pessoas têm uma sensação que estão dentro, estão vivenciando aquilo que é o intuito do metaverso, só que por ser pesado, algumas pessoas relatam que tiveram um pouco de tontura, ainda não é desconfortável. viável, é desconfortável. Então, ele já tem estudos com esse tipo de óculos que eu estou, que estão dizendo que vai ser o óculos do futuro, e até com lentes de contato. Então, muita coisa vai mudar, já está mudando. E na prática, a realidade virtual, ela é utilizada em pilotos de aviões de caça e cirurgiões para eles treinarem em protótipos digitais, simulando guerras e cirurgias também. Trabalhadores podem treinar e aprender testando ferramentas digitais, réplicas de equipamentos reais, antes de utilizarem no chão das fábricas. E também os museus e as galerias de arte. Quando uma pessoa vai visitar um museu, ela tem uma experiência mais imersiva naquela obra e ajuda também no entendimento do que aquele pintor quis passar. O que seria a realidade mista? Um cafezinho para você tomar quentinho. Obrigada. A realidade... Não, pode ser puro mesmo, obrigada. A realidade mista é a fusão das duas. Obrigada, professora Anitta. Da realidade virtual com a realidade aumentada. A realidade mista a gente vai utilizar no metaverso. Por quê? Quando eu coloco um óculos de realidade virtual e entro, literalmente, né, dentro de um ambiente virtual, no metaverso, eu consigo, por exemplo, dentro de uma cidade, suponhamos que seja uma réplica daquela cidade que eu estou inserida. Eu vou caminhar na rua e se eu tiver uma curiosidade, por exemplo, ao olhar uma árvore, saber quais são as características dessa árvore, sentir a textura da folha, é como se fosse um Google, um mundo de informações dentro do metaverso. Eu vou ter ali na minha frente uma sensação que eu estou vivenciando aquilo, mas eu estou fisicamente dentro da minha casa ou no escritório, e por meio do óculos, a sensação que eu tenho que eu estou vivenciando aquilo no real. Então, como eu disse lá atrás, é uma mistura do real e da ficção. A gente vai estar uma hora no ambiente real, uma hora no ambiente virtual, e a gente vai se acostumar. Então, essa tecnologia imersiva está acelerando a dualidade das vidas, que são duas vidas, a real e a da ficção. Só que, na verdade, é uma só. Você é uma pessoa só. Uma hora você vai estar lá, outra hora você vai estar na sua casa, ou num escritório, ou numa rua, não sei. Mas a sensação, ela vai ser separada, uma vida real e uma vida no metaverso. Por exemplo, hoje eu estou aqui em Brasília, e eu quero me encontrar com um amigo que mora na Bahia. Como é que... Tem uma pergunta, eu acho. Não é, WhatsApp. WhatsApp. Como é que eu faria hoje para me encontrar com uma pessoa? Eu ia pegar um avião ou um ônibus e me deslocar até o local para a gente se encontrar para assistir um show.
Hoje a gente fala, não, a gente vai assistir um show daqui a 15 minutos, eu entro no metaverso, você também. A sensação é que ele vai estar ali do meu lado, mas ele está fisicamente na Bahia e eu em Brasília. E pode ser que esteja alguém em outro país também. Os avatares vão se encontrar dentro daquele ambiente e a gente vai assistir um show. E aí, o que isso muda? Muda a nossa forma de... a nossa forma de se relacionar e também a quantidade de pessoas que a gente pode conhecer. Porque Influenciar, conhecer, né, professor? Conhecer, experiências Inclusive, trocadas. influenciar. Exatamente. Porque imagina, eu converso com uma pessoa que mora no Japão. Eu não sei japonês, mas pode ser que no futuro próximo exista um tradutor ou ali ao lado, ou em forma de texto, ou até verbal. Então, a quantidade de interações que vão surgindo e possibilidades, é bem interessante a gente analisar esse começo de caminhada. Eu vou mostrar para vocês agora um show do Justin Bieber, que realizou por meio do avatar, mas o show foi realizado no ambiente virtual, na qual reuniu várias pessoas de diversas partes do mundo, inclusive acho que 1/3 das pessoas que assistiram ao show eram brasileiros. Então, assim, já vê a mudança que está ocorrendo, a quantidade de pessoas que estão buscando, e também a quantidade de pessoas que você consegue reunir dentro do ambiente virtual, que é muito maior do que o ambiente físico, em termos de custo-benefício também. Com certeza. Agora. Mas tem que exibilar também, né? Vai exibilar, só vou baixar. Um gestor de tráfego é uma pessoa responsável pelos anúncios, né? Por campanhas online no Google, Facebook, Instagram, qualquer ferramenta. Então, esses anúncios que você vê aí no YouTube. Mais notícias do metaverso. Pela primeira vez, Justin Bieber fez um show interativo. Mais notícias do metaverso. Pela primeira vez, Justin Bieber fez um show interativo ao vivo com um avatar seu, utilizando seu próprio universo virtual inspirado no metaverso. E essa ocasião ainda rendeu elogios ao Brasil. Justin agradecia a energia dos fãs que vinha de todos os cantos do mundo, e era medido ali, ao vivo. Por vários momentos desse show, o Brasil ficou entre os 3 mais participativos, o que mostra que o metaverso no Brasil mal começou e já tá hypado. This is a pretty cool experience. Brazil. Wow. Mais notícias do metaverso. Pela primeira vez, Justin Bieber fez um show interativo ao vivo com um avatar seu, utilizando seu próprio universo virtual inspirado no metaverso. E essa ocasião ainda rendeu elogios ao Brasil. Justin agradecia a energia dos fãs que vinha de todos os cantos do mundo, e era medido ali, ao vivo. Por vários momentos desse show, o Brasil ficou entre os 3 mais participativos, o que mostra que o metaverso no Brasil mal começou e já tá hypado. This is a pretty cool experience. Brazil. Wow. Te amo. Artistas como Ariana Grande, Post Malone e Travis Scott já deram esse gostinho para os fãs no mundo virtual também. Para saber mais notícias do mundo NFT, metaverso e games, ative o sininho aqui da Orbe para você não perder nada. Ver a mudança, a quantidade de pessoas que eu consigo reunir dentro de um ambiente virtual. Fala galera, beleza? Aqui é o Diogo e nesse vídeo eu vou te já mostrar como que perceberam cria um avatar completo para entrar no metaverso. E com o que eu vou te ensinar nesse tutorial, vai ser possível você criar o corpo inteiro de um lindo avatar personalizado. E vai ser simples e rápido. E em poucos passos, a gente vai deixar esse avatar o mais bonito possível. Então bem-vindo, meu nome é Diogo e esse é Programar Sem Código. Aqui você aprende a criar aplicativos, sistemas, sites, sem usar nenhuma linha de código. Então, bora pro vídeo? Então beleza?
Então, assim, é preciso ter um cuidado também, porque hoje a gente percebe que as crianças estão passando 18 horas dentro do Fortnite. Então, as empresas já perceberam isso, estão com força lá dentro dos novos metaversos que estão surgindo. E essa mudança também de pensamento, com foco no cliente e na realização de sonhos, é um conceito que levaram milhares de empresas para o metaverso, milhares de empresas de todos os segmentos, desde a indústria têxtil para a indústria imobiliária. As grandes já estão lá. O que eles tentam? Proporcionar os sonhos para os futuros consumidores, né? A gente percebe que a Nike já tem coleções de produtos incorpóreos. Pode passar por aqui. Aqui, né? A Nike já tem coleções de produtos incorpóreos digitais que ela está vendendo para que os avatares das pessoas interessadas passem a usar estes produtos. Então, produtos tem empresas que só fabricam produtos digitais, estão sendo criados só na plataforma digital, para que, caso haja interesse, também a empresa fabrique na loja física e vice-versa. A Adidas já está fazendo coleções de roupas para os avatares usarem no metaverso. Lá ele vai passar automático. Pode concentrar aqui. Certo. Carros como Mercedes, Tesla ou Rolls-Royce já estão no metaverso. Marcas de grifes famosas como a Gucci têm feito desfiles de moda no metaverso, para que os avatares possam usar essas roupas das últimas coleções. A Dior já está no metaverso. A Balenciaga tem feito enormes promoções junto com o Fortnite, mostrando suas principais coleções. Percebemos que as grandes já estão todas no metaverso. A Polo Ralph Lauren, a North Face. A Coca-Cola criou uma geladeira vintage só para o metaverso. A Amstel. A professora vai sentir o gosto? Todo mundo. E a Avatar bebe. Uma Avatar bebe, vai sentir o gosto. Eu acho que a tendência, que é o que está acontecendo, eu entro dentro de uma loja, dentro da loja da Coca-Cola, e eu compro para chegar na minha casa real, na minha casa no físico. Não, mas pode ter uma geladeira para enfeitar a sua casa, para a sua casa virtual, porque no futuro a gente vai estar trabalhando no metaverso, vai estar vivendo no metaverso, vai estar recebendo nossos amigos, então a gente vai mobiliar nossa casa. E aí a gente vai querer estar usando Nike. As grandes marcas já estão bombardeando propaganda. Fala sobre as reuniões, o que o Bill Gates falou sobre as reuniões dentro de 3 anos. Dentro de 3 a no máximo 5 anos, todas as reuniões vão ser pela plataforma. E não é à toa que o dono do Facebook, que agora é Meta, o Mark Zuckerberg, está investindo trilhões de dólares dentro da Horizon. Ninguém vai investir tanto dinheiro se não tiver um retorno. E ele até disse que 50% dos produtos que vão ser vendidos dentro da plataforma dele, 50% do valor dos produtos vão ficar dentro da plataforma. Esse valor vai ficar na plataforma. O restante vai ser para quem estiver comercializando esse produto ou serviço. Então, corridas de cavalo já estão sendo patrocinadas dentro do metaverso. Milhares de empresas já estão dentro desse novo mundo. A Mastercard já está no metaverso. E olha que interessante, uma bolsa virtual da Gucci foi vendida por $4.000 para alguém usar em um avatar para passear no shopping no metaverso. Isso é sério, professora? Olha o impacto que nós estamos tendo, então, já de cara, já. Então, assim, dizem que vai ser a mudança também do design, vai tudo mudar, migrar para o 3D. É um novo mundo, são novos conceitos e a gente está bem no começo de tudo isso. Uma venda de tênis virtual arrecadou $3,1 milhões em 7 minutos. A gente vai entender um pouco por que esse valor tão exorbitante para um tênis virtual, que a pessoa nem vai poder usar no físico, né? Para o avatar usar.
A Aglet, empresa moderna da área de calçados, lançou um tênis no metaverso. E o sucesso foi tão grande que eles estão lançando no mundo físico. Então, o que acontece hoje? Uma inversão de valores? Mas acontece isso também, por exemplo, no começo dos sites. Quando o consumidor hoje ele tem tanta informação que antes dele buscar, por exemplo, um tênis numa loja física, ele faz uma pesquisa de mercado dentro dos sites, dentro das redes sociais. Ele sabe o que o outro consumidor falou de ruim da empresa, de bom. Ele sabe, às vezes, tem mais informações que o próprio vendedor da loja. Então, quando ele vai buscar um produto na loja física, esse produto ele só vai para calçar, para experimentar, mas ele já tem todos os dados que ele gostaria de ter, que o consumidor do passado, de 20 anos atrás, ele ia buscando o tênis em cada loja, ficava uma tarde inteira para comprar o tênis. Isso vai acontecer no metaverso. A pessoa vai fazer uma busca de mercado e as empresas também estão olhando diferente nesse caminho. Porque se eu lanço um produto hoje no metaverso e ele tem sucesso, um produto digital, eu vou lançar ele no físico, porque a procura... E se esse produto teve sucesso no físico, eu vou lançar no metaverso. Então, é uma mudança de comportamento do consumidor. No metaverso, você, por exemplo, vai entrar na loja da Disney e comprar uma camiseta para o seu avatar. Mas se você gostar muito daquela camiseta, você pode comprar e ela chegar na sua residência. A Shopee. Isso vai ser muito comum. E você ir na loja física e, se você gostar, você vai comprar para o seu avatar. Essa dualidade de vidas que, na verdade, é uma só, que eu disse lá atrás, né? E quem que está na frente dessa corrida para o metaverso? São os produtores de jogos. Que eu dei o exemplo lá atrás do Fortnite. Quem não conhece o Fortnite é um jogo de tiro, de todos contra todos. Mas as pessoas não vão só para jogar, elas vão para socializar. Para interagir. Então, existem outras relações sociais além do jogo. Eu vou para conversar com os meus amigos, eu vou para assistir um show, eu vou para comprar uma roupa para o meu avatar. Professor Carolina, é uma versão moderna do Free Fire, então? Entendi. É um outro metaverso, são os embriões do metaverso. É o que eu disse lá atrás também. Tudo é muito novo, até o próprio conceito de metaverso vai mudar. Por quê? Porque está tudo ainda se adaptando, são novos mundos, as coisas estão, e as pessoas estão indo devagar para o metaverso. O Brasil também já está, como, né, o professor disse, o jurídico já está entrando no metaverso, já tem empresas como a Lacta, que a gente vai ver na frente, que também está nesse ambiente. Então, assim, eu acredito que é de 3 a 5 anos. Tem gente que está dizendo que é antes, mas do jeito que ainda está a passos lentos e nem tanto, né? Lentos para a gente, mas lá no mundo lá fora já está todo no metaverso. Como eu falei, né? O Fortnite já lançou filmes desde 2019, pode falar. Isso. A Ambev já está fazendo processo seletivo para estágio dentro do metaverso. Tem também feiras de capacitações também que vai ter lá. E para você usar lá tá mesmo. Exatamente. Porque assim, como ela já é uma realidade, a própria empresa quer saber qual é o comportamento daquele candidato que vai ser um futuro contratado dentro da empresa. Ela quer saber como é que você se porta dentro do ambiente virtual. Qual é a sua imagem diante do metaverso, se você vai entrar com uma característica sua, se você vai ter curiosidade, porque a empresa é toda replicada ali. Se você vai ter curiosidade de entrar na empresa, de saber por onde, como se portar nesse ambiente. Claro que a Ambev, ela, pelo menos a seleção que ela fez, era a última etapa, foi para estagiários, e ela explicou como é que usa o óculos, tudo, e ela avaliou esses aspectos, né? Qual avatar que esse candidato está utilizando? Como ele se porta? Até porque as empresas já estão lá. Você vai trabalhar lá dentro.
Então, hoje o perfil do candidato para emprego, para estágio, a pessoa tem que estar aliada às novas tecnologias. Professora Carolina, deixa eu fazer uma intervenção. Então, deixa eu entender aqui. A aluna Brenda fez uma pergunta aqui envolvendo o metaverso. Então, quer dizer que o avatar, candidato a emprego, vai ser avaliado. Se o avatar der uma bobeira, o avaliador está em cima da bobeira do avatar para reprovar ele no exame de seleção. Porque a gente é avaliada a todo momento. Lembra no começo, quando tinha o Orkut, eu não sei se é da época de vocês, mas muitas empresas, elas avaliavam as comunidades que as pessoas estavam inseridas. Desde aquela imagem do Garfield, eu odeio sexta-feira, eu bebo demais. E isso também é avaliado, porque o nosso avatar, no futuro próximo, vai ser a nossa imagem e semelhança. Hoje, como eu disse, eu posso entrar com uma imagem de um homem ou até de um bicho. Mas, com as mudanças ocorrendo tão velozmente, o avatar, ele vai ser a forma de comportamento ali é avaliada. Se a pessoa tem uma curiosidade de saber se aquele banner está ali na empresa, porque a Ambev, ela replicou a empresa todinha. Você podia caminhar durante as salas e até chegar ao avaliador. Ali é uma análise de comportamento, sim, porque é você por meio de um avatar. Você vai ser avaliado ali. Então, é preciso analisar esse aspecto. No Fortnite, a turnê da Ariana Grande, em 2021, teve uma audiência de 12 milhões de fãs. É muita gente. Então, como colocar isso no ambiente físico? Mas é possível colocar no ambiente virtual. As empresas já estão olhando toda essa mudança e estão investindo fortemente neste movimento. A Lego Group e a Epic Games, que é a dona do Fortnite, já anunciaram uma parceria para desenvolver um metaverso seguro e divertido para as crianças. O dado importante é que 1/3 hoje dos usuários de internet são crianças. A criança, ela não tem poder de compra, mas ela influencia na compra. Então, com certeza, professora. E elas estão exatamente, e elas estão cada vez mais mandonas. E elas estão cada vez mais na rede fornecendo dados. E então, assim, é preciso ter um metaverso seguro para esse público que está em formação. Roblox é um jogo baseado em um mundo aberto, no qual permite que os jogadores criem completamente seus próprios mundos virtuais. A linha que separa a indústria dos jogos do entretenimento, ela se torna cada vez mais tênue. E a gente está vendo o casamento desses dois mundos. A gente vê hoje um avatar parecendo um joguinho, mas esses avatares que parecem Legos, eles estão sendo aprimorados. Por que eles aparecem Legos? Minecraft. Porque cada vez que um avatar ele é mais sofisticado, ele tem características mais parecidas com a realidade, exige uma internet mais robusta, mais dados. Pesa mais. A transmissão de dados pesa mais. Exatamente. Tá. Então, a tendência é que com 6G, 7G e com o avanço da tecnologia, os avatares fiquem mais parecidos com a nossa imagem. De acordo com o Global Data, o mercado dos jogos vai alcançar 300 bilhões de dólares em 2025. O segmento do jogo, ele faturou mais que os serviços de streaming, como Netflix, e a indústria esportiva, juntos em 2020, somando 178 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, por isso que, diante desse valor estrondoso, o Mark Zuckerberg resolveu abraçar o metaverso, mudando o nome da empresa do Facebook, Instagram e WhatsApp para Meta. Como eu disse lá atrás, não foi a primeira pessoa a falar em metaverso, esse nome foi falado desde 1992, mas os sites replicaram a questão do metaverso desde que ele falou no final de novembro de 2021, que ele está investindo muito dentro das plataformas e ele tem competência e recurso para alcançar esse atraso.
diversas empresas já estão no metaverso, como eu disse, empresas que criam avatares, que cuidam da economia bancária, financeira, imobiliária. O Tinder já está levando os encontros para o metaverso, ou seja, está tudo no metaverso. E o Brasil também está nessa corrida. Uma empresa de publicidade chamada BioBoots levantou 20 milhões de reais para virar agência de publicidade de avatares. E ela criou a Satico, que é o avatar da Sabrina Sato. A Sabrina Mas Sato... é idêntico. Até a pinta. O avatar, a Sabrina Sato estava trabalhando em São Paulo, ganhando dinheiro, e o avatar dela estava no desfile de moda dentro do ambiente, como se estivesse em Nova York, e ela ganhou o equivalente a um apartamento, o avatar, o equivalente a um apartamento de o valor equivalente a um apartamento de 4 quartos em São Paulo. Ou seja, ela ganha no físico e ela ganha no virtual. E diante dessa tendência, influencers, atores, tudo estão migrando para o metaverso, como a Mario Júnior já está no metaverso, que ele lançou o AJ, um avatar com suas características para oferecer serviços como jogos virtuais, parceria com marcas, algumas que já estão presentes na Rede TV, que é a emissora que ele trabalha, tudo visando um outro viés econômico, né? Eu estou trabalhando fisicamente aqui em São Paulo, mas o meu avatar está trabalhando também dentro do metaverso. Está girando o mundo. São outras formas de mercado que surgem por meio do metaverso. A Consul lança experiência digital no metaverso para incentivar os consumidores. Professora Carolina, fazendo intervenção aqui, interagindo com a galera que está aqui, tanto no presencial como no virtual. No virtual, professora, nós temos aqui, nós temos a Amanda, nós temos o André, nós temos aqui a Ana, nós temos a Andréia, Bianco, Bruno, Carlos, Davi, Emanuel, Fábio, temos até o Juliano que está aqui conosco, o Hudson, a Ellen, eu, a Jaqueline, o Júlio, Caroline, Jaqueline, novamente, Lohane, Maria Aparecida, Mário Sebastião, olha, está tanta gente, professora. Agradecemos em nome do IES a participação de todos, a Rainá, a Rávila, Samuel, vixe, todos vocês aqui, e os presenciais que aqui estão. Olha que coisa interessante. Professora Carolina, me veio uma pergunta aqui, uma dúvida. E se esse avatar da Sabrina Sato arrecada tanto assim, e ela presencialmente arrecada menos, esse avatar da Sabrina Sato vai poder propor uma ação trabalhista contra ela mesmo? Como é que vai funcionar isso? Pois é, isso aí o direito vai ter que regular no futuro. Porque o que acontece? Vão ocorrer implicações jurídicas, por exemplo, o direito da imagem do avatar. Quando a Sabrina Sato falecer, por exemplo, quem vai ter direito à imagem do avatar? Então, tudo isso vai ser ainda criado esse ano. Está surgindo a lei de inteligência artificial. O projeto de lei já está no Senado, porque, como eu disse, a geladeira já tem inteligência artificial, os brinquedos, a nossa máquina de lavar roupa. Pessoal, vocês entenderam o que a professora Carolina está falando? É que ela está sendo educada. É fundamental a gente acompanhar esse projeto de lei. Fundamental. E as mudanças que vão ocorrendo a partir de então. Porque já existe tem um projeto de uma empresa chamada Legatum, na qual, por meio de por meio da inteligência artificial, ela pega, por exemplo, uma frase da pessoa. Aí ela pegando essa frase, ela consegue reproduzir outras frases. E aí o que eles estão lançando? Eles estão lançando avatares de pessoas que já morreram para deixar um legado, por isso que é legado, para futuros netos, bisnetos. Então, reproduz a voz dessa pessoa com os jeitos dela. Ressuscita essa pessoa. Ressuscita. E o ambiente virtual todo é criado. Virtualmente ela ressurge. Como se fosse uma reencarnação. Sim. Então, e já tem pessoas comprando essa ideia. E surgiu, foi até de o dono da empresa... Ele ressuscitar a Marilyn Monroe. Então, tudo isso vai ter implicações jurídicas. Até que ponto isso é possível dentro do direito ou não. Tudo está muito novo. A Lacta lançou a loja virtual 3D no metaverso. Quase 5 milhões de brasileiros se antecipam ao Facebook e já estão no metaverso. Terrenos virtuais movimentam 106 milhões de dólares em uma semana dentro do metaverso.
E é igual o professor falou, quem não se lembra do Second Life, que ele surgiu em 2004, só que naquela época era muito novo ainda. Eu acho que ele surgiu antes ele foi antes do tempo, Foi o sabe? precursor. Foi o Exatamente. embrião. Foi o embrião do embrião. Eu acredito que foi isso. Porque era um espaço ainda não bem definido, os avatares não eram parecidos com as pessoas, era o embrião do embrião. E hoje, com o novo Second Life, já tem um nível de definição melhor. A pessoa pode se identificar com o próprio avatar, ela pode ser quem ela quiser, com mais identidade, por conta da própria evolução epictórica. Esse é o site do Second Life. Vou deixar aqui para vocês, né, que é o secondlife.com. Quais são as razões para as pessoas entrarem no metaverso? Boa pergunta, Carolina. Boa pergunta. As pessoas querem ser o que elas não são. As pessoas gostariam de ter outra vida. Por isso que as redes sociais foram um treinamento para o metaverso. As pessoas não estão satisfeitas com a sua aparência. Por isso os filtros, e teve uma pesquisa que com os filtros, principalmente adolescentes acima de 13 anos já fazem preenchimento labial, aplicação de botox, harmonização facial e silicone, cirurgias com silicone a partir dos 13 anos, porque elas querem ser o que os filtros possibilitam que elas sejam. E elas estão totalmente dependentes do... Isso tem impacto sociológico muito grande. Totalmente. Isso, exatamente. Eles estão sendo muito precoces, né? Uma criança, então, já quer se comportar como uma adulta, e já é possível fazer isso no ambiente virtual. Exatamente, as pessoas fingem ser diferentes. E tudo isso foi um treinamento para o metaverso. Pessoas querem que os outros se achem melhores do que elas são. E o metaverso, ele vai impactar a nossa vida pessoal e profissional. E uma das primeiras revoluções do metaverso será na área da educação. Surgem escolas no metaverso, acontecendo no mundo inteiro. A aula de geografia, ela poderá ter detalhes. Imagina, por meio de um óculos de realidade virtual, eu consegui ver detalhes do corpo humano, detalhes de uma floresta. Então, eu vou estar usando outros sentidos, então o aprendizado é muito maior. Oportunidades imersivas e experiências sensoriais. Isso aqui é uma imagem de uma Via Láctea, né, que é um sistema solar, na qual as crianças antes, eu acredito que as crianças antes fugiam para não ir para a escola, agora elas vão querer ir para a escola, porque a gente vai ver que os 5 sentidos eles estão entrando gradativamente no metaverso. Vou poder sentir o cheiro, o tato, tudo de uma forma imediata. Eu estou interagindo ali com uma aprendizagem mais didática. Isso vai levar para todos, desde o ensino básico, fundamental, até no curso de medicina, na qual, se eu não tiver um cadáver, eu posso estudar ali o corpo humano minuciosamente. Exatamente. Isso vai aumentar muito o conhecimento. O Google já abre é um mundo, né, um oráculo, que a gente chama, né, de conhecimento. Então, imagina no metaverso, na qual você vai estar imerso ali. Eu posso ver um edifício hoje como ele foi no passado. Eu poder recriar uma cidade no passado. Imagina, eu tenho um avatar do Sócrates discursando como ele discursava com seus discípulos no ambiente da Grécia Antiga, todo replicado ali. O meu aprendizado é muito maior. Ou então eu jogar xadrez com uma pessoa que não está no meu país, mas ele é um expert no xadrez. Um russo. Um outro lado do mundo, e ele poder passar aqueles conhecimentos e a língua não ser mais um entrave ali, porque vai ter um tradutor, porque ele vai estar como se estivesse ao meu lado ensinando para mim. Então, é uma mudança de paradigma absurda. E isso tudo vai mudar nossas relações sociais. Esse vídeo que eu trago para vocês agora relata um resumo, um pouco do que eu trouxe até então, para vocês perceberem como isso vai mudar. E isso não é daqui para 10 anos, isso aqui é para 3, 5 anos no máximo. Pode exibir o vídeo. Se alguém também quiser perguntar na internet, estou à disposição. Então, o óculos, ele ainda é caro. A tendência é que ele fique cada vez mais barato, como aconteceu nos celulares. Quando o celular surgiu, o celular era muito caro. E ele foi
popularizando, até que hoje a gente consegue comprar em 12 vezes, até nas casas do Bahia a gente tem acesso a um celular. Eu acredito que isso vai acontecer, já tem uma loja física em São Paulo, mas aos poucos também isso vai entrando no mercado e os óculos vão ficando cada vez mais finos também, até chegar, como eles estão fazendo experiências com esse tipo de óculos, que é mais leve, mas isso demora um tempo, mas já tem estudos, assim, então, nesse tempo de 3 a 5 anos que a gente tem uma estimativa, o valor vai também diminuindo, porque vai se tornando mais acessível. Na hora que você estiver pronto, você fala que eu tenho que tirar o volume. Tá? Só está permitida a entrada com a utilização do óculos. Não, você consegue entrar, por exemplo, no Fortnite, que é um metaverso, pelo seu computador. Só que essa sensação da realidade virtual com a aumentada, como eu disse, é possibilitada por meio, que é a realidade mista, por meio do óculos de realidade virtual. Eu consigo entrar hoje dentro de uma plataforma por meio de um avatar sem a utilização do óculos. Só que essa sensação, eu vou estar ali numa tela. A sensação é diferente, eu estar num óculos, é como se você está dentro da internet. São sensações maiores do que eu estar... Porque lembra no começo, porque a maioria não vai lembrar. Quando a televisão surgiu em 50 e surgiram as novelas, as pessoas tinham uma ideia que aquilo misturava com a realidade. Vários atores, eles apanhavam na rua. Você fez isso, os vilões. Você fez isso com fulana. Eu não gosto de você, porque ainda tinha essa confusão do real e da ficção. Jogador de futebol ainda continua apanhando, professora. Então, e isso vai acontecer um pouco no metaverso, porque a sensação porque o óculos, você consegue entrar sem óculos, mas a sensação com o óculos é muito maior. Você está totalmente imersa naquele ambiente. E aí a confusão mental. Uma hora eu estou lá, outra hora eu estou aqui, então são mudanças que estão ocorrendo e que a nossa mente vai ter que... Tem o lado positivo e o lado negativo. Se você quiser que passe o vídeo, eu tenho que tirar seu microfone, se você dá o comando. Tá? Você quer que passe o vídeo agora? Eu vou passar um vídeo agora para vocês entenderem um pouquinho mais. Juliana? Imagine viver como em uma obra de ficção científica. Estando em ambientes virtuais, sem restrições físicas e com acesso a experiências imersivas. No metaverso, isso é possível. Essa tecnologia é a mais nova aposta no mercado. Ela reproduz experiências do mundo real através da internet e da expansão da realidade virtual e aumentada. Para quem nunca ouviu falar em metaverso, não se preocupe, pois é uma palavra que ficou popular há pouco tempo. Foi no final de 2021, quando Mark Zuckerberg anunciou que sua empresa mais famosa, o Facebook, mudaria de nome. Agora, ela se chama Meta. No mesmo evento, ele definiu a tecnologia como a nova geração da internet. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. That's what we mean by an embodied internet. Instead of looking at a screen, you're going to be in these experiences. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. Nos próximos anos, o metaverso irá atrair trilhões de dólares de investimento em diversos setores e também pode transformar a forma como nos vemos, do físico para o virtual. O metaverso já é um conceito bem explorado em filmes e séries de ficção científica. Os filmes Jogador Número 1, Tron Legacy e a série Black Mirror já abordaram histórias de personagens vivendo em mundos digitais, com cenários futurísticos e também enfrentando dúvidas existenciais. O que é real? O que não é? Atualmente, o metaverso é bem sucedido em jogos online.
O show virtual do rapper Travis Scott no Fortnite reuniu 14 milhões de usuários. Já o Roblox realizou uma parceria com a grife italiana Gucci, que vendeu uma carteira por $4.115, equivalente a mais de R$20 mil. Vale lembrar que o objeto não existe no mundo físico. No futuro, o mundo em 3D irá aumentar as possibilidades, como conhecer pessoas novas, fazer compras com criptomoedas, transitar em ambientes virtuais e entrar em espaços que oferecem shows e exposições. Para Bill Gates, criador da Microsoft, nos próximos 3 anos, as reuniões de trabalho serão feitas exclusivamente no metaverso. Será comum estar em uma sala com um avatar interagindo com outros avatares, que serão seus colegas de trabalho. Mas existem desafios no caminho. Primeiro, a adaptação dos óculos de realidade virtual. Hoje em dia, eles são pesados e considerados desconfortáveis. Em um evento no final do ano passado, Zuckerberg anunciou a criação de óculos mais leves e finos de realidade virtual. Outro ponto é a conexão com a internet, que será crucial para a estabilidade das múltiplas interações em tempo real e a qualidade da definição da realidade virtual e aumentada. Mesmo que soe mirabolante demais, o metaverso já é uma realidade. Ele gerou 10 mil empregos na companhia de Mark Zuckerberg e investimentos que devem chegar a bilhões de dólares. Por outro lado, também desperta desconfianças sobre o impacto ambiental pelo alto consumo de energia e regras de convivência nesse mundo sem fronteiras. E aí, quem irá escrever os caminhos no roteiro desse novo filme de ficção científica? Pois então, vocês perceberam que há essa mistura da realidade com o virtual. E no final mostra até um teclado, ela digitando um teclado virtual, ou seja, muita coisa que a gente mexe hoje, a gente não vai mexer daqui a 2, 3, 5 anos. Como a máquina de datilografia, ela virou peça de museu e foi para o teclado. Agora o teclado virtual, então a gente nem sabe realmente o que a gente vai estar mexendo daqui a 2, 3 anos. É importante a gente ter esse conhecimento agora, que também está sendo cobrado. A gente vai ver lá na frente em concurso. Pessoal, máquina de datilografia, anotem que depois o tio vai passar para vocês o que era isso, tá? Como é que volta pro... Então, voltando à nossa apresentação... Só esse assim que eu vou compartilhar a tela aqui. Pode só falando, professor. Então, a gente percebe todas essas mudanças e a quantidade de informações que vão estar disponíveis, né? Como eu disse, é como se fosse um Google na nossa frente a todo momento. Eu gostei da sua blusa, eu vou lá e clico, eu sei qual é a loja onde você comprou, quanto tempo chega na minha casa. Imagina também a gente aprender o inglês ou um idioma qualquer e ser transportado para o país. Eu quero aprender inglês, eu vou entrar dentro do metaverso, numa réplica de Londres, por exemplo, e lá eu não vou vivenciar sua língua, mas a cultura do ambiente, o que as pessoas estão acostumadas a ver, os museus, a cidade em si. Então, assim, é uma experiência incomparável do que eu só estar sentado numa sala de aula, aprendendo inglês. Tudo isso vai mudar. Carolina, isso acontece muito com o Museu da Língua Portuguesa lá em São Paulo, na Estação da Luz, né? Já tem todo esse sistema
atividades. De interativo? De interativo. Pois é, então a gente já percebe vai expandir mais que ainda. vai expandir cada vez mais. Inclusive nas compras, que esse vídeo aqui mostra como é que vai ser as compras no futuro próximo. Porque hoje, por exemplo, você compra uma coisa pela internet, ela chega na sua casa. Mas imagina você ter um avatar e pegar um produto numa loja no metaverso e dentro desse produto ter dados sobre aquele produto, quantidade, se ele é vegano, se esse produto a validade, se ele é consumível dessa forma ou da outra. Então, e você depois pagar dentro do metaverso e essas compras chegarem para sua casa, na sua residência, no seu ambiente físico. Então, são mudanças que estão acontecendo, como esse vídeo que eu vou mostrar no Walmart, de um futuro de uma compra dentro do mercado, isso no supermercado, que isso também vai acontecer nas lojas de varejo, no ambiente digital, interagindo com o ambiente físico. Pode exibir o vídeo. Juliana? Esse vídeo é bem interessante. Certo. Ele comanda de lá, o vídeo aqui. Só que nós estamos com áudio aqui. Já fechou. Deixa eu tirar o áudio. O áudio só tá o vídeo. Que bom que eles estão gostando. Por que 3 pessoas aqui? Great. Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Your age has already been pre-verified through your profile, so no need to wait for an ID check. Just place the item in your cart whenever you're ready. I'm getting a notification from your connected smart fridge. It looks like you already have a full gallon of milk at home. Should we put this one back? Hey, good news, your oil change is done. Your vehicle will be ready at the Tire and Lube Express. I've added the service charge to your cart. Now for the fun stuff. To electronics. You definitely saved the best for last. This TV has great reviews on Walmart.com. Add it to your cart, and I'll have it brought to the front for you. Need any accessories? Here are some options on Jet.com. Looks like that's everything on your list. Are you ready to check out with Walmart Pay? I'll have the TV brought out to your car. Thanks for shopping at Walmart and have a great day. Percebemos, então, que há algumas mudanças, né, que o metaverso proporciona, porque você tem acesso a um produto com todas as especificidades daquele item, e aquilo que eu comprei dentro do metaverso, ele vai chegar na minha residência. Então, é uma mudança significativa, isso aqui, né? Sim. Dentro do... Eu vou mostrar, o Boticário já está no metaverso com 9 milhões de visitas. Existem outras plataformas que a gente pode comprar roupas e acessórios, como a Invo, na qual você pode criar a sua casa, receber seus amigos, a Virbela. Uma edição, dezenas de novos mundos surgindo.
Só que esses mundos ainda não estão sendo conectados. A tendência é que seja um metaverso só no futuro. Cidades estão sendo criadas, como a Decentraland. É uma plataforma que proporciona imóveis dentro do metaverso. A indústria imobiliária já está chegando a níveis sofisticados. E olha que interessante, um homem pagou 2,5 milhões para ser vizinho virtual do Snoop Dogg dentro do metaverso, da Sandbox. É demais. Oi? Cada um vai ter que comprar sua casa e imobiliar dentro do metaverso. Singapura criou uma Singapura já no metaverso, com venda de propriedades digitais. Então, assim, a Coreia do Sul é a primeira cidade do mundo a integrar no metaverso, com serviços públicos diversos, com eventos culturais. Então, assim, é um mundo que está sendo transportado para um novo mundo. Vou passar mais alguns. Olha o avatar. Esse aqui, olha o nível de sofisticação. Isso aqui não é uma foto, isso aqui é um avatar. Quem puder depois entrar no Meta Human Creator, é um avatar que você consegue ver detalhes dos poros, da barba, da sobrancelha. E é a tendência no nosso futuro. A gente tem a nossa semelhança lá dentro e é a confusão da mente, né? Uma hora eu estou no real, outra hora eu estou no virtual. Como é que a gente vai estar interagindo nesses dois mundos? Sim. Aí tem várias empresas, né, que estão no metaverso, como a Tommy Hill. Pode falar, é o fim. A gente sabe que atualmente o telefone, uma Alexa dentro de casa, ela fica escutando 24 horas por dia. E aí, por exemplo, em 2018, eu estava sobre uma vez que ela estava com um grupo de amigos falando de uma marca de tênis, apareceu no celular dela sempre que ela nunca falou. E em outras situações, e assim, o pessoal antes achava tudo ridículo. Com o passar do tempo, a gente nota que hoje você conversando em casa, aparecem propagandas interessantes para você, especificamente daquilo. Você pensa, não, não tem mais privacidade. Até as conversas não é por isso, você está conversando e aparece lá. Até o próprio Google, ele tem um rastreio. Quando eles estão interagindo, a galera do virtual não está interagindo. A pergunta que ele fez aqui foi bem interessante, porque ele está perguntando que, às vezes, um celular ou a própria Alexa está em casa captando dados da pessoa e o aparelho está desligado. Como é que fica a questão da privacidade, é isso? Porque, assim, o metaverso, ele já traz uma situação também. Aparelho, sim. E se no mundo real você já não tem privacidade, também tem a questão dessa privacidade no metaverso. Então, como é que fica a questão da privacidade dentro do metaverso que ele está perguntando? Porque, assim, atualmente, digamos assim, aqui no Brasil a gente está criando, tem esse projeto para regulamentar inteligências artificiais. Mas a ideia do metaverso é de conectar com vários países, a legislação de outros locais pode ser completamente diferente. Mais liberal. Aqui pode ser mais travado. É uma questão importante que ele está trazendo, porque dentro do Brasil, no nosso país, existe uma legislação que é diferente dos outros países, né? Como é que fica a questão da privacidade, como é que fica a questão da legislação que é diferente aqui nos Estados Unidos e tal. Então, é igual, como eu falei no começo, né, da palestra. A gente está bem no início. Ainda existe uma dificuldade de levar um avatar, né? A gente entrar no mundo, levar uma roupa que a gente comprou de um avatar dentro de uma plataforma para outra plataforma. Se eu estou no Avakin Life e compro uma roupinha para o meu avatar, eu não consigo levar para o Invo, que é outra plataforma. Mas com o tempo, isso vai ser breve, vai ter uma conexão entre esses mundos e dentro do Brasil. Então, também vai ter uma conexão, leis vão surgir para poder regulamentar isso com outros países, porque a gente está tendo relações sociais com pessoas de outros. Tratados internacionais para regulamentar a matéria. Sim. Então, então eu vou já finalizando aqui. Tem algumas empresas de moda que também já estão no metaverso. O cheiro está entrando no metaverso, porque estão pensando em colocar cápsulas com cheiro dentro do óculos, para a gente ter sensações do olfato, por meio do olfato dentro do metaverso.
O Tato também, como eu disse, já está sendo programado para fazer parte do metaverso, através das roupas. Eu vou passar um pouco rápido pelo avançar da hora, mas olha roupas que estão sendo programadas para a gente usar, para a gente sentir frio, calor. E isso vai ajudar na medicina, para tratamentos de saúde, dentro dos brinquedos, dos jogos, a gente ter os deficientes visuais que não conseguem enxergar, então não tem como utilizar o óculos, mas eles conseguem ser inseridos dentro da plataforma por meio das roupas. Então, isso tudo a pandemia facilitou por conta que cada vez mais a gente está pelo distanciamento social. E eu vou mostrar aqui o que ela já falou, né? Algumas empresas já estão tendo processo seletivo no metaverso. Igrejas já estão, a igreja evangélica já está no metaverso, que é a Lagoverso, a Lagoinha, e isso. A igreja católica também está colocando o acervo dela no metaverso para as pessoas terem acesso. E aí, finalizando com vocês, algumas controvérsias jurídicas no metaverso. Teve o caso do Meta-Slave NFTs. Slave, em inglês, a tradução é escravo. Então, foi um caso equivalente a um leilão de escravos, na qual foi vendidas imagens de pessoas por meio de lances de pessoas negras, em novembro de 2021, na OpenSea, que é uma plataforma de vendas de NFTs, né? E o criador desse projeto, ele disse que não tinha intuito de causar essa polêmica toda que causou, que foi visto como um racismo. Eles pedem desculpas porque o intuito era dizer que todos somos escravos de alguma coisa, ou escravo do trabalho, do dinheiro, do desejo. Só que nas fotos só tinham imagens de pessoas negras. E a primeira foto foi esse homem negro norte-americano que foi assassinado, vítima de racismo, em 2020 nos Estados Unidos. E aí, desde então, eles mudaram o nome para MetaHumans, colocaram fotos de pessoas brancas depois, porque foi polêmico o caso. E aí eles mudaram todo o nome do projeto. Como a gente disse lá atrás, teve um estupro virtual no metaverso. Também em novembro de 2021, Nina, de 43 anos, ela entrou na plataforma da Meta, que pertence à Meta, que é a Horizon, e por meio do avatar, ela sentiu que ela foi assediada verbalmente, sexualmente, por 4 avatares masculinos. E teve uma repercussão muito grande, e os comentários foram: não escolha um avatar feminino, não seja estúpida, avatar não tem parte de baixo para ser estuprado, você nunca jogou, provavelmente, Fortnite, isso deve parar, e sinto muito porque você teve que experimentar isso. Esse é o avatar da Nina. E, diante disso, também outra usuária denunciou a mesma plataforma, e aí a Meta criou um recurso chamado Personal Boundary, que impõe um limite de um avatar para outro de 1,20 m. Os avatares, eles conseguem se comunicar, sentir que estão batendo palmas, uma palma na mão do outro avatar, mas ela tem que ter o consentimento do outro avatar e tem que esticar o braço, não pode ser à vontade como era antes, né? Por conta desses episódios. A Justiça do Trabalho do Mato Grosso já está no metaverso, como o professor disse. Vamos começando a cair aqui. E a propaganda de TV aberta também. McDonald's também está no metaverso. E eu trago, para finalizar com vocês, um caso bem interessante de um japonês que casou com um holograma. Nossa. Ele tem 38 anos, ele casou com um holograma de uma cantora pop em 2018. A cerimônia custou R$77 mil. E ele estava reclamando porque o intuito dele, como ele diz, meu amor por Miku, que é o nome da cantora,
é para a vida toda. Eu pensei que ia ficar com ela para sempre, mas ele reclamou porque a empresa ela teve que fechar e não poderia dar vida, continuar dando vida à Miku. Então, isso já é uma mudança, porque a pessoa já está confundindo o virtual com o real. Então, como é que vai ser a nossa concepção do que é real, do que é virtual, porque a gente vai estar um tempo no real, outro tempo no virtual. E esse é o meu avatar. Quem quiser anotar o link para criar o próprio avatar, a gente deixa disponível para vocês criarem e poderem, né, interagir e já se ambientar dentro dessas plataformas, porque em breve, como a gente já está tendo processo seletivo por meio do metaverso, e já tem a vara do trabalho já está no metaverso do Mato Grosso, daqui a pouco outras varas também estão surgindo. Então, assim, comecem a se ambientar, busquem saber um pouco mais, porque é um futuro próximo, tudo vai mudar. Excelente. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Pode encerrar, professora. Eu agradeço a companhia de vocês, a companhia da professora Ani, do professor que está aqui, de todos os presentes, de todos que ficaram até agora, né, para trazer um pouco sobre o ambiente do metaverso. Oi? Vamos dar. Sim. Podia pegar, professora? Anotar, está na lista. Claro que sim. Excelente palestra. Muito obrigada, professora. Essa é a primeira palestra de outras tantas que já está convidada a ministrar. Vamos tentar fazer um curso de atualização, ou seja, estamos com algumas prospecções e planos em razão do sucesso, não é? Da exposição dessa palestra. Já a professora, a doutora Caroline, já ministrou essa palestra também no Norte. Vamos dar outra palestra online, que iniciaram-se, né, essas palestras, apenas como sendo as primeiras de um ciclo que virá pela frente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aprendemos muito. Obrigada, professor Igor. Obrigada a todos os presentes aqui, alunos e alunas, e a todos os alunos, a todos os discentes que estão nos ouvindo até agora. Muito obrigada. Agradecemos. Até a próxima oportunidade. Ou seja, só começamos.